Olá pessoal, boa noite! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver exercícios, tá? Aqui tem exercício da 8080 e, salvo engano, da 8142, que é o conjunto de leis orgânicas da saúde. Então vamos lá, só para a gente lembrar alguma coisa aqui, da 8080, lá no artigo 4º, diz assim, o que é o SUS? É um conjunto de ações e serviços de saúde prestada pela União, Estados, Distrito Federal, pela administração direta e as fundações públicas. Então, é o conjunto de ações e serviços prestado pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Tudo que é público, tudo que é público na saúde do SUS pertence ao SUS, claro. O artigo 5º, objetivo do SUS, são três principais: identificar fatores que influenciam a saúde, formular políticas de saúde, prestar assistência à população. Então, é identificar, planejar e atender. O campo de atuação, o SUS faz muito mais que o hospital. Então, ele está ali na vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica, controle de alimentos, fiscalização de produtos e serviço. E temos aqui os princípios do SUS, que é a universalidade, integralidade, equidade, descentralização e participação da comunidade. Organização do SUS, ele funciona de forma regionalizada e hierarquizada. Tá? Direção do SUS, cada nível tem seu chefe. Então, União, Ministério da Saúde, Estados, Secretaria Estadual e municípios, secretarias municipais. Então, vamos lá, vamos já direto aqui no nosso primeiro exercício. Nosso primeiro exercício, ele quer a alternativa correta. Então, vamos lá. A primeira aqui diz o seguinte: o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nesse sentido, é possível dizer que, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde, o SUS, pode organizar-se em distrito de forma a integrar e articular recursos técnicos e práticos voltados para a cobertura total de ações de saúde. Então veja, ele vem aqui e joga essa responsabilidade a nível municipal. Ele disse assim, no nível municipal, o sistema de saúde, o SUS, pode se organizar em distrito, de forma a integrar e articular recursos técnicos e práticas de saúde, né, voltadas para a cobertura total de ações de saúde, sim. Tá? Então, em nível municipal, que ele tem que ser regionalizado e hierarquizado. Então tem um distrito da saúde, lá na região sul, região de Taquaralto, aqui na região norte, aqui na região central de Palmas também. Então no nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá, não é dever, tá? Porque quem vai verificar isso aqui é o gestor, que vai verificar se há essa possibilidade, se tem essa necessidade da gestão municipal, do Sistema Único de Saúde do município se dividir em distrito. Então, beleza, nós vimos que a primeira está correta, então a gente pode correr para cá. Se a primeira está correta, eu posso já riscar a A, eu posso riscar a D, tá? Então sobrou aí a B, a C e a
e a E. Ok, vamos que vamos. A 2. É permitido a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, salvo através de doações de organismos internacionais vinculadas às organizações das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento de empréstimo. Olha, está errado. Mas ela fez essa questão ela fez um trem tão estranho que você lendo, você jura que está certo. Porque ela disse aqui, ó, que é proibida a participação direta e indireta de empresas de capitais estrangeiros na assistência à saúde. Bem aqui, ó, dá uma olhada onde está a vírgula aqui, ó. Até aqui é proibido, proibido. Olha, o certo seria assim, ó. Proibido. Proibido o quê? É proibida, em regra, a regra é proibida a participação direta e indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde. Salvo, aqui vem a exceção. Aqui, ó, vem a exceção, salvo, aí sim, aí pode. Aí pode, as empresas de capital estrangeiro podem participar. Como? Através de doações de organismo internacional, que foi o que aconteceu na pandemia, vinculada à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica, de financiamento e empréstimo. Beleza? Então a questão o item 2 ele veio para derrubar. Então o 2 está errado. Se o 2 está errado, eu posso riscar a C e a D também, porque a D está dizendo que todas estão incorretas aí. Eu já achei o gabarito. Tá vendo? Gabarito letra B. Apenas a 1 e a 4 estão corretas. A 4. Os planos de saúde. O que será esse plano de saúde aqui? Não é o plano de saúde tipo Unimed, Golden Cross, GEAP, não. É o plano de saúde de desenvolvimento do SUS. Aqui no município de Palmas, tem o plano de saúde do SUS, no estado também. Então, o plano de saúde serão a base da atividade e programações de cada nível de direção, estadual, distrital, municipal e federal. E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. Então, por isso que está correto, está corretinho. Agora, vamos entender por que a 3 está incorreta. Que a questão B diz que a 2 e a 3 estão incorretas. Olha a letra a 3. A direção municipal do Sistema Único de Saúde compete acompanhamento e avaliação e divulgação de indicadores de morbidade, mortalidade no ambiente da unidade federativa. No ambiente da unidade federativa? Não. Tá? Se fosse no ambiente do município, aí seria municipal. Mas como é no ambiente da unidade federativa, então aqui, ó, a direção estadual. Ó, a direção estadual do sistema de saúde compete acompanhar a avaliação e divulgação dos indicadores, tá? Beleza. Aí, uma questão é um pouco difícil, porém, com o conhecimento e a técnica correta, você resolve direitinho. 2. Marque V verdadeira ou F falsa. A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos contratados, incluindo as cláusulas relativas aos contratos e convênios estabelecidos com as entidades privadas. Veja, eu botei um princípio ali para vocês. O princípio universalidade, tá? Para todos,
O SUS é para todos, ele é gratuito. Não interessa se o SUS fez um convênio com o Oswaldo Cruz, que é um hospital privado, com Oswaldo Cruz. Mas se o convênio é com o SUS, vai atender de graça. Ok? Então, diante disso, essa questão aqui ela é verdadeira. Ela é verdadeiríssima lá, ó. Falando verdadeira e colocando falsa. Ela é verdadeira. Por quê? A gratuidade das ações e serviços de saúde ficam preservadas, sim, nos serviços públicos contratados, incluindo as cláusulas relativas aos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Pronto. Fechou, né? A Lei 8080, de 19 de setembro de 90, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação. Então, sempre que vocês verem promoção, proteção e recuperação, sabe quem fala isso? Quem fala isso é a 8080 e a Constituição Federal, lá dos artigos 98 a 200. Só aí dá para você eliminar muitas coisas. Porque ele pode falar que é a Lei 8.142. Não, é a 8080 ou a Constituição. Tá? Então, é o PROPRORRE da saúde sobre a organização e o funcionamento do serviço correspondente, sendo conhecido como Lei Orgânica do SUS. Em relação a essa lei, considera as afirmativas a seguir. Então, deixa eu só ver se ele quer as erradas ou as corretas. Aqui, pronto. Estão contemplados nesse contexto os itens. Estão contemplados neste contexto os itens. Bom, vamos lá, vamos descobrir aqui. A1. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sim, tá? Verdade. Agora, acredito que eu entendi aqui. Ó. Ele está dizendo, estão contemplados no contexto da lei, ou seja, está lá na lei. Sim, A1 está na lei 8080. Então, se A1 está, eu posso riscar a letra C e a letra D. Tá? Bora. A2. Vamos ver se está na 8080. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visam a redução de risco de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegure acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, olha só, proteção e recuperação da saúde. Então são gatilhos que você tem que ter que te remete à lei, tá? Então aqui está certo. Se está certo ali, então está certo a 1 e a 2, tá? Então o que a gente pode eliminar aqui? Por enquanto nada ainda. Por enquanto a gente não pode eliminar nada ainda. Então vamos lá. Vamos para 3. O dever do Estado exclui os da família, das empresas e da sociedade. Na verdade, lá na lei está assim, ó. O dever do Estado, bem aqui, ó, tá assim, ó, na 8080. E na Constituição também. Não. O dever do Estado não exclui os das pessoas, da família, das empresas. Então aqui está errado só porque não está o não. Tá? Então vamos lá. O que a gente pode tirar aqui? Ó? A gente pode riscar 3 e pronto. A 3 não, a C. Filha, pega uma água para piar. Então a gente pode riscar ali a letra D. Então sobrou a A e a E. Então vamos lá. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país,
tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Lembra? Lembra qual lei que fala da determinantes e condicionantes? É a 8080. É ela que fala sobre as determinantes e as condicionantes da saúde. Entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente. Lembra? Acho que, salvo engano, são 9 determinantes e condicionantes que são escritas. Lógico que tem outras. Tá? Então aqui, a 4 é verdadeira. Então sobrou o que aqui? Ó? Letra E. Letra E. Questão boa. Boazinha. Tá? A 4. Complete a lacuna. Complete a lacuna. Deixa eu fazer isso aqui. Ó. Em regra, é a participação direta e indireta de empresas de capitais estrangeiros. Em regra, é proibido. Pode vir a palavra proibido ou vedado, tá? Geralmente usa essa daqui, ó. Vedado. Porque o candidato que não está atento, ele não vai saber o que é vedado. Ele pensa assim, não, vedado é fechado. Não, vedado é proibido. Tá? Então é vedada lá. Ainda bem que aqui ainda ajuda, né? É vedada. Beleza? É essa. 5. Nos termos do artigo 35 da Lei 8080, para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análises técnicas de programas e projetos. Então, veja bem, vou voltar aqui e vou ler de novo. Nos termos do artigo 35 da 8080, para o estabelecimento de valores a serem transferidos da União para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, lá tem um rol exemplificativo do que o Estado, o Distrito Federal e os municípios têm que fazer para receber esse dinheiro. Então, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análises técnicas de programas e projetos. Então, acho que ele quer que a gente analise um por um, né? Estão corretos. Estão corretos. Ele quer os corretos. Então, a primeira análise é o perfil demográfico da região. Tem que saber o perfil demográfico da região, da população daquela região. Tá? Então, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles têm que ter isso para passar para a União. Então, a 1 está correta. A gente pode riscar aqui, ó, a C, a D e a E. Já eliminamos 3 numa tacada só. A 2, o perfil epidemiológico, sim, da população a ser coberta. Tem que saber o perfil epidemiológico das doenças que permeia. Por exemplo, tem dengue, tem muita dengue no local, aquela doença do barbeiro. Então, você tem que você tem que traçar esse perfil. Os estados, o Distrito Federal e os municípios. A 1 e a 2 estão corretas. Não dá para a gente eliminar ninguém ainda. Então, lá, a 3. As características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área. Sim, a quantidade. Qualitativa é a qualitativa. A quantitativa é a quantidade de usuários, de pessoas, e qualitativa está voltado às unidades básicas de saúde. A rede em si, se ela atende todo mundo, tá? Ou quanto ela comporta no atendimento. Então tá correto também. Se está correto, ó, a gente já elimina aqui, ó, a letra A e achamos o gabarito. Estão corretas a 1, a 2, a 3, a 4 e a 7. Então estão incorretas a 5 e a 6. Tá? Vamos ver aqui a 5. Por que está incorreta? Aqui, ó. Segundo o gabarito, está incorreta essa e essa. Os níveis de participação do setor de saúde
nos orçamentos federais e estaduais. Vou voltar lá. E quer saber que para estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados. Então, os valores que serão transferidos da União para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, não tem isso aqui, ó. Os níveis de participação do setor da saúde no orçamento federal e estadual. Negativo. Os municípios, ele tem a obrigação de repassar uma parcela do seu orçamento ao SUS, tá? Assim como os estados também. Mas nesse caso específico não trata dos níveis de participação. Sexto, previsão do plano quinquenal de investimento na rede. Negativo, tá? Não há essa previsão aqui. Os 4. Desempenho técnico, econômico e educacional do período anterior. Tem que saber o período anterior. Porque geralmente trabalha com o passado. Tá? Verifica o que aconteceu no ano anterior, o que pode melhorar. 7. Ressarcimento do atendimento a serviço prestado para outras esferas de governo, com certeza. Como é que funciona isso? Digamos que você mora em Porto, Lajeado, Paraíso, Miracema, cidades vizinhas a Palmas. E aí lá não tem uma mamografia, uma ressonância magnética. E você vem aqui em Palmas e usa a rede do SUS de Palmas. Esse seu município vai ter que ressarcir o SUS aqui em Palmas, o município de Palmas. Tá? Funciona assim. Beleza, estamos aí vencendo. Eu achei que eram umas 300 questões e eu mandei o arquivo para vocês sem olhar. Quando eu vi, não era 300 questões. A pessoa estava vendendo, né? Botou só umas lá e o restante, se você quisesse, você tinha que comprar. Marque verdadeira ou falsa. Com relação ao decreto 7508, esse decreto é pequeno e ele está na nossa plataforma no Google Sala de Aula, tá? Ele está lá. Eu recomendo que você leia, porque se cair uma ou duas questões do decreto, você tem que acertar. É obrigação sua. É obrigação nossa acertar, tá? Então, vamos lá. Com relação ao decreto 7508, pode-se afirmar que é a região de saúde. Ele trabalha, ele fala, né, o decreto fala muito sobre isso. Região de saúde e mapa de saúde. Lembra disso? Que a gente estudou muito? Ó. Pode-se afirmar que a região de saúde é um espaço geográfico contínuo. Porém, ele é contínuo e não descontínuo. Tá errado aqui, ó, a palavra descontínuo. Constituído por agrupamentos de municípios que fazem limites, delimitados a partir da identidade cultural, econômica, social e de redes de comunicação e infraestrutura e transporte, compartilhado com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então, ela está falsa. Professor, está falsa, tá aqui, ó. Ela está falsa por causa disso aqui, ó. Descontínuo, tá? Continuando. A 7. Compete a promover a descentralização para os municípios do serviço de ações de saúde, bem como acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde. Olha, se está falando que cabe promover a descentralização para os municípios, quem faz isso aqui é o Estado, tá? É o Estado, são os estados. Estados. Então, vamos procurar uma resposta que a gente consiga encaixar aqui. Então, Direção Nacional da Saúde, não. Falso. Esse não. Direção Estadual do Sistema Único de Saúde, exatamente aqui, ó. Direção Municipal, não. Falso. Então, beleza. Falso, verdadeiro, falso. 8. Toda pessoa tem direito
tem direito de decidir toda pessoa tem o direito de decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre o seu estado de saúde, desde que não seja nada grave. Deixa eu te falar. Até que começou bem a questão. Mas quando ele disse desde que não seja nada grave, aí ele ferrou com a questão está falsa. Você tem que informar, sim, você tem o direito de decidir com o seu familiar ou seu acompanhante se você vai informar sobre a doença dele. Mas não precisa ser grave ou não, tá? Não tem esse termo lá. 9. De acordo com a Lei 8080, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na... aqui é para ir preenchendo ali, né? Então, vamos lá. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na letra A, execução. Não, é formulação e execução. Tá? É formulação e execução do que? Das políticas econômicas e sociais. Então é formulação e execução. Tá errado. Aqui, ó. Letra C. Deixa eu subir mais. Letra C. Formulação e execução das políticas econômicas e sociais que visem a redução de risco de doenças graves e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa questão ela não é fácil, ela é difícil, tá? Porque exige muita decoreba. 10. Será permitida a destinação de subvenções e auxílios. Subvenções e auxílios é dinheiro, tá? Vai passar dinheiro. E auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidades lucrativas, através de convênios ou dotações. Dotações é orçamento. Deixa eu falar aqui, ó. Ela é falsa. Tá? Porque, veja, olha o que ela fala. Será permitida a destinação de subvenções, dinheiro, e auxílios às instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidades lucrativas de convênio. O que está errado aqui, ó, convênio. Tá? Quando for convênio, você não pode passar dinheiro a essas pessoas, ou seja, você só pode passar dinheiro para o Oswaldo Cruz. Digamos que ele não seja uma instituição filantrópica, mas você pode fazer um convênio com a Unimed, por exemplo, com o hospital da Unimed, para ele atender usuários do SUS. Aí ele atende você e o SUS paga. Tranquilo. Agora, fazer subvenções, passar dinheiro, repassar orçamento para aquela instituição, não. A não ser que ela seja uma instituição sem fins lucrativos ou filantrópicas. Tá? Por isso que isso é errado, essa daqui. A 11. Com relação aos deveres do Estado, com relação aos deveres dos usuários da saúde, nos termos da legislação vigente, deve ser considerar exceto. Então ele quer a incorreta. Pronto, a gente já sabe o que ele quer. Vamos lá. Letra A. Com relação aos deveres dos usuários da saúde. A incorreta.
deve-se considerar transferir a responsabilidade aos familiares pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos recomendados em todas as situações de acompanhamento da saúde do usuário, considerando sua fragilidade para tomar decisões. Veja, se você lembrar, quando fala assim, ó, transferir a responsabilidade aos familiares pela recusa a procedimentos de exames. Você não vai transferir essa responsabilidade a ninguém. Principalmente em todas as situações, porque a pessoa, digamos que ela tem que fazer um procedimento, mas ela está lúcida e ela diz não. Você tem um prontuário ali, assim que a lei fala, 8080, 8.112, 8.142, e aí você dá para ele assinar, dizendo que ele está se recusando. Tá? Se tiver um familiar, você chama também e mostra o familiar e pede para ele assinar. Então essa aqui está incorreta. Até porque ela generaliza demais aqui, ó, em todas as situações. Geralmente, quando você vê uma questão com isso, você desconfie. Se você estiver com dúvida, marque errada. Você tem 90% ou mais de acertar, tá? As outras aqui, ó, tem em mãos ou documentos e quando solicitados os resultados dos exames que estejam em poder do usuário. Isso aí vai. Para a próxima questão, ele deu as siglas, né? Ele falou assim, ó, considerando algumas ações de serviço de saúde, relacione a coluna a seguir. Então, quem fez essa questão, ele fez exatamente isso aqui. Aí ele está perguntando ali, ó, Sistema Único de Saúde, daria para errar? Sistema Único de Saúde é o SUS, então aqui é o 4, ó. É a 4. Se a primeirinha é a 4, aonde não tiver 4, a gente, ó, já tira, tá? Olha lá, já eliminamos duas. A segunda aqui fala que é o Programa de Saúde da Família. Qual é a sigla para o Programa da Saúde da Família? Aqui, ó, PSF, Programa da Saúde da Família. E o Programa da Saúde da Família, ele é o 2. Então aqui, ó, o 2. O 2. Se ali é o 2, então é 4, 2, ó. 4, 2, aqui 4, 3, risca. Beleza, continuando. Próximo aqui, ó. Programa Pactuado e Integrado, o PPI. O PPI é o 3. Por último, Piso Assistencial Básico, PAB. O PAB é 1. Então ficou 4, 42, 31. 42, 31. Ó. 42, 31, letra D. Tá? Letra D. Ok, pessoal. Espero ter ajudado, tá? E por hoje é isso aí. Aliás, é tudo isso, né? Deixa eu tirar aqui.